Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do Tuga Life. Hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho diferente. Vamos falar o que a gente descobriu quando chegamos aqui em Portugal. Todo mundo quando pensa em vir para Portugal, porque é mais fácil se comunicar, porque é um país que é muito semelhante ao nosso. Só que a gente descobriu que existem algumas coisas que a gente não sabe, mesmo pesquisando, raramente você vai encontrar. A primeira coisa que a gente descobriu é que não é tão fácil entender assim os portugueses assim que a gente chega. A comunicação, quando a gente pensa em vir para Portugal, é a primeira coisa, mas também não é tão simples assim. Ao contrário, melhora um pouco mais, né? Então o pessoal mais novo, como consome muito conteúdo do Brasil, eles conseguem entender a gente um pouquinho melhor. Agora as pessoas mais velhas já complicam um pouco mais. Já cheguei a ligar lá pra um rapaz pra comprar um colchão e ele me falou assim, não tem nenhum português do seu lado não pra conversar comigo? Porque ele não estava entendendo nada. Então é muito diferente. E pra eles a gente não fala português, né? A gente fala brasileiro. Então não é português de Portugal e português do Brasil. Isso é engraçado que inclusive em filmes e tudo mais, o pessoal fala, eles sempre traduzem pra brasileiro. Eles nunca comentam, eles traduzem pra português, ou essa legenda tá em português. Não, essa legenda tá em brasileiro, esse livro aqui é em brasileiro. Uma coisa que eu acho estranha muito mesmo, é porque pra eles, o nosso português que não evoluiu. Tipo, Sim. Não, a gente evoluiu aqui, vocês são muito atrasados. A única coisa que eu sempre falo é, ô Dom Casmurro, lê aqueles livros de história lá de 1500, lê bem, olha o que vocês falam agora, o que vocês falam... É exatamente igual. É a mesma coisa. Eles Exatamente falam que a gente igual. que não evoluiu, mas todas as novas regras foi feito por nós. Então... Sim, quando a gente tava fazendo entrevista, a gente passou por alguns processos ainda no Brasil, que foi falar com o RH, depois da entrevista técnica e depois conversar com o CEO da empresa. E aí eu lembro que o Denis pegou e falou assim, nossa, a primeira coisa que eu falei pro CEO foi, quê? Porque eu não entendi nada, né? Nem um bom dia direito. E aí o Denis falou assim, não, e o pior é que ele já tinha dado bom dia. Aí ele falou assim, eu até achei que não tinha passado. E eu conversei com o mesmo CEO, porque eu vim pela mesma empresa que ele. E foi exatamente igual. A primeira frase do cara, eu falei, quê? Tipo, não deu pra entender absolutamente nada. Sorri e concorde. É muito diferente, muito. Mas com o tempo, a gente começa a entender, começa a vincular algumas coisas. Lógico que uma hora ou outra a gente toma uma surpresa, pede uma tradução aí, ou tenta pegar um dicionário, alguma coisa pra entender. Mas realmente tem uma diferença boa ainda, gritante, assim, entre os dois portugueses. Ainda mais quando a pessoa é muito do norte. Aí... Nossa, inclusive, o que é mais bizarro é porque às vezes nem eles se entendem. O nosso português é um pouco mais aberto, o deles eu acho que é um pouco mais fechado, e tem hora que nem eles mesmos se entendem. É muito estranho. Bom, como a gente já tava conversando que a gente veio com uma empresa, já com um contrato de trabalho, tentamos vir de uma forma mais tranquila, só que algo que todo mundo pensa quando fala, vão pra Europa. Agora tão feito, ganharam a vida, vão pra Europa, já era, estouraram. Minha mãe acha que eu sou rica. E não é bem assim que as coisas funcionam. Portugal é um país bem pequeno aqui na Europa, e assim, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, o custo de vida é tranquilo, mas, cara, não é porque a gente vai converter euro em real e pensa que tá tudo bem. Não é assim que funciona. Portugal, ele preza muito mais para a questão de qualidade de vida, de você viver bem, com segurança, com saúde. Não é aquela questão consumista, de todo mundo vem aqui, gasta muito dinheiro, tem muito dinheiro. Então é uma ilusão aí que o pessoal cria, vou para Portugal porque lá já era, ganhei minha vida. Só pra terem uma ideia aí, hoje o salário mínimo de Portugal é 580 euros, tá? É um valor muito baixo comparado às rendas que tem aqui. O problema de Portugal hoje não é nem viver em si. O problema maior, assim, em relação ao valor, é pra alugar um lugar. Porque hoje Lisboa e Porto, né, estão extremamente caros. Então se você vai um pouco mais pro norte, você consegue viver com melhor qualidade que aquele salário mínimo. Agora aqui pra Lisboa e Porto, essas cidades maiores já estão bem mais complicado, né? Então fizemos um vídeo aí um pouquinho antes aí falando dos primeiros custos em Portugal. Se quiserem aqui, dando uma olhada nesse vídeo, que aí vocês conseguem ter uma noção um pouco melhor, né? São os custos de Lisboa. Então, sendo pro norte fica mais tranquilo, só que tem que tirar essa ideia de que vai enriquecer o salário que você ganha normalmente, né? O salário médio que o pessoal ganha aqui, normalmente dá pra viver, quando é o salário mínimo é um pouco mais complicado, mas você tirando aí os seus, sei lá, 1.500 euros é um valor, acho muito bom pra conseguir viver tranquilamente aqui. 1.500 normalmente é um valor que um casal consegue viver, não no centro de Lisboa, mas consegue viver ao redor, ou em algumas cidadezinhas menores. Mas tem gente que, dependendo de um vilarejo, coisa menorzinha, com 900 euros, você vai viver tranquilo. A questão é você conseguir receber isso também em lugares pequenos. Então, pensa bem na sua área, o que você vai fazer, olha os valores. Inclusive, voltando a essa questão do vídeo, veem como é que tá o custo que vocês pensam que vai gastar realmente aqui, com o valor que vocês pensam em receber, e ver se compensa ou não. Ainda mais que o pessoal que ainda quer juntar dinheiro aqui e mandar pro Brasil.
Pensando, ou eu vou guardar dinheiro, vou ficar 5 anos em Portugal, vou comprar uma casa lá no Brasil, vou viver super bem. Não preciso trabalhar mais nunca. Não é assim. Outra coisa diferente aí que tem aqui, que no Brasil, não é que no Brasil não tem, mas no Brasil não é tão solicitado, porque como o Brasil é um país muito grande, a gente consegue se resolver por nós mesmos. Aqui o pessoal depende bastante de outros países da União Europeia, mas aqui as pessoas falam inglês. Então, acho que 90% aí dos portugueses que eu conheço falam inglês. E até outro idioma, porque até um tempo atrás, na verdade, eles tinham inglês e francês na escola. Então, mesmo porque uns anos atrás, francês era a língua universal, não era nem inglês. Então, eles têm essa facilidade aqui. Se você vem pra cá e não fala inglês, já tem um ponto a menos do que os próprios portugueses. Então, você tem que ter outros quesitos pra conseguir balancear isso daí, né? Eu tenho esse problema, eu mal falo lá inglês. Então, tem alguns projetos que eu posso ir, tem projetos que eu não posso ir. Então, isso daí complica um pouquinho mais pra empresa. Não que não tenha trabalho pra quem não fala inglês. Tem. Agora, não falo outro idioma e quero trabalhar com atendimentos, negócio. É extremamente difícil. Porque aqui recebe muito turista, né? É necessário falar inglês. Tanto que muitas vezes a gente vai em restaurante, uma coisa assim, as pessoas já vêm com a gente falando inglês. Aí a gente fala, não, pode falar português. Aí sim que eles falam português. Então é muito comum os atendentes, garçons, caixas, esses atendentes ter inglês no mínimo, né? Uns falam português, espanhol, falam francês, então tem isso daí. Realmente, essa questão aqui, por mais que seja considerado, vamos supor, um emprego de menor escolaridade como atendente, eles falam muito bem, assim, bem no estilo com alguns sotaques de Portugal, algumas diferenças que a gente nota, assim, do inglês tradicional, mas é legal, porque esse inglês eles aprendem a partir da escola. Então, desde a escolinha, normalmente, eles têm já essa língua, então eles crescem já com um segundo idioma, que é algo muito positivo e que realmente eu não sabia antes de vir pra cá, que tinha essa influência do inglês tão forte. Tanto que esses dias eu tava fazendo propaganda de um amigo nosso pro meu gestor, né, porque ele ia ser contratado. E aí eu falei assim, e ele tem inglês fluente. Ele, nossa, isso é muito difícil de encontrar com brasileiros, porque como a gente mal usa no Brasil, é muito difícil a gente ter esse skill, né. E uma coisa que eu acho engraçada aqui, que normalmente as vagas menos escolaridade são as que mais pedem inglês, né? Porque você acaba trabalhando mais com o público. Portugal, por ser um país pequeno, depende muito da economia do resto da Europa. Então, seja turismo, seja projetos externos. Eles tiveram que se adequar e eu acho que se adequaram muito bem e conseguem trabalhar muito bem essa questão. Só que o mais engraçado aqui é porque nós brasileiros somos muito acostumados com o inglês americano, que já é um pouco diferente do inglês europeu, britânico. E mais diferente ainda do inglês português. E o pessoal de Portugal conseguiu, não sei se por um sotaque, alguma coisa, eles improvisaram algumas palavras aí diferentes no inglês. Então, principalmente com o H, toda palavra que começa com H aqui é muito semelhante ao português nosso. Tipo, helicóptero, hipopótamo. Então, normalmente o H de uma marca Honda, a gente fala Honda, como se fosse um R. Aqui não, aqui eles falam onda. E aí no começo, a gente, onda. Até entender o que eles queriam falar. E é um sotaque muito forte. Tem um desenho muito famoso, e eu quero ver se vocês conseguem descobrir aí, que eles me falaram, esse desenho é legal. Não sei se você assistiu quando era criança. É o Imã. Imã. Pois é, eu demorei muito tempo pra pensar o que era imã. O imã deles, na verdade, é o He-Man. Então, como eles não usam muito o R, o M, eles não colocam man, eles colocaram man, então ficou imã. É muito diferente. Então, apesar deles falarem, assim, vamos colocar fluentemente, eles têm um sotaque que dá uma diferenciação aí muito grande. Eu já não sou boa em entender inglês. Inglês britânico já não sou boa. Português, então, que o pessoal não colocou H, eu fico... O que você tá... Tem um outro ponto aí importante que eu acho falar, porque já deu alguns problemas aí pra gente, é que aqui não... Os problemas até meio estranhos, mas deu. Sim. Aqui não brinquem então, com algumas coisas. O Denis, a esposa dele e um amigo nosso no mercado, né, um tempo atrás. E aqui os seguranças normalmente eles vão atrás de pessoas que são negras, eles já ficam de olho no mercado. Pessoas que parecem ciganas, eles já ficam de olho no mercado. Algumas pessoas já vai. Esse amigo nosso não. Só que nesse dia específico ele tava com uma mochilinha e ele passando do caixa do mercado apitou. E aí o segurança tá aí, segurança não, até policial na verdade, né? Policial, não é nem segurança. O policial, tranquilo. Aí vai a esposa do Denis e fala assim, aí fica aí roubando o mercado. E aí nisso o policial ouviu e pegou ele e levou ele pra salinha pra ver se ele não tava roubando. Olharam tudo, revistaram a mochila dele e tudo mais, descobriram que era uma etiqueta na mochila dele que tava pitando. E o policial falou, olha, eu nem ia te olhar nem nada, mas como a mulher falou que você tava roubando, eu te trouxe pra cá. Então, gente, a gente sabe que brasileiro brinca, mas
Não brinquem. Não brinquem, porque aqui as pessoas levam as coisas sérias. É igual nos Estados Unidos, quando o pessoal fica brincando sobre terrorismo e tudo mais e acaba não embarcando. É exatamente igual. O pessoal leva muito a sério. Tem um amigo que a gente passando na frente da Casa da Moeda, né? Por conta daquela série lá, Casa de Papel. Falou assim, aí, ó, vamos colocar os macacões vermelhos. Eu falei, mano, lá tem prisão na frente. Eu falei, mano, não brinca com isso. Se o policial te escutar, ele vai te pegar. Sim. Porque por via das dúvidas, eles vão querer ver o que tá acontecendo, entendeu? Eles previnem aqui. Não é que nem no Brasil que a gente deixa acontecer, aconteceu! E aí chama a polícia, não é assim. E aqui a gente não consegue ser muito irônico, porque eles não conseguem... não, é uma brincadeira. Pra eles aquilo é uma coisa séria. Então eles levam muito, muito ao pé da letra tudo que a gente fala. Então tem que ter um cuidadinho aí. Um exemplo muito engraçado, e não é fictício, é história real. Teve uma moça que pegou um ônibus, um autocarro aqui, e perguntou pro motorista, já até sabe a tragédia. Esse ônibus passa em tal lugar? Ele passa. E tá bom, ela entrou no ônibus, tava passando e tudo mais, era distraída, e depois olhou, nossa, já um lugar bem distante. Ela foi, mas o senhor não falou que passava? Passa, só que a gente não tem paragem ali. Ele passa, mas não tem ponto. Realmente, eles são muito ao pé da letra, ou seja, o ônibus passa, ele não mentiu. Ela fez só a pergunta um pouquinho diferente. Isso é muito normal. No serviço esse dia eu falei, alguém tem tal informação? E a resposta que eu tive foi, tem. E morreu, tipo... Pra eles é isso. Não, tipo assim, obrigado, só queria saber se você tinha mesmo. Só queria saber se você estava informado. Só que também tem aquela questão que o Brasil também é muito irônico e eles não conseguem entender. Então, essa relação de brincadeiras, os outros países também estranham. Tem muita questão de inteligência artificial e tudo mais, tem dificuldade nas traduções por português brasileiro, justamente porque eles não conseguem saber se aquilo é realmente uma verdade ou uma ironia. E piadas também, eu tenho uma mulher lá na empresa, que às vezes eu tenho que fazer umas piadinhas, eu só olho pra cara dela e tá assim. Eles não conseguem entender muitas coisas. Tipo, do que você tá falando, minha filha? Uma outra coisa interessante aqui, eles não têm muito... Não é aquela politicagem, eu não sei nem... Eles não têm frescura. Eles não têm frescura. Se eles acham, eles vão falar e acabou. E eles são bem diretos mesmo. O brasileiro tem uma certa ginga pra falar com as pessoas. Aqui não, eles são muito diretos. Então, às vezes sei lá, vamos sair? Não, por quê? Porque eu não quero. E pronto. Tipo, é uma coisa bem normal. Tanto que, às vezes é engraçado que a gente acha que a pessoa tá sendo grossa. E aí, tipo, você fala isso pra outro português e fala, não, foi normal. É muito padrão deles mesmo, né? A minha cunhada, ela veio pra Portugal. Ela fez uma parada aqui em Portugal e foi pra França. E o tempo que ela tava aqui, que ela foi pedir alguma informação e tudo mais, ela falou que o pessoal é muito grosso. Mas não é que eles são grossos, é o perfil deles, eles são muito diretos, são muito secos. Do mesmo jeito que a gente, tipo, brinca, é muito zoação brasileiro, eles têm um jeito mais sério, então a gente saber levar, né? Exatamente. Até numa discussão, quando vê dois portugueses discutindo, você fala, caramba, vai sair porrada. Vai sair porrada. Agora o negócio ficou sério ali, cara. Não, e tem muitos que já falam alto. Teve uma vez que o carinha no serviço tava discutindo com alguém no telefone, ele já falava alto. Mano, ele gritava. E eu assim, tipo... O que tá acontecendo, gente? Então a gente tem muitas dessas situações, mas daqui a pouco tá todo mundo se conversando. Você fala, não tava brigando? É muito normal. Tipo, e uma coisa muito importante é você manter também esse tom. Você não pode, às vezes, diminuir ou coisa. Não, ele bate lá e você bate daqui e pra ele vai ser super normal. A gente tem esse costume do brasileiro, mas é uma grosseria e tudo mais. Às vezes, não, aqui pra eles é super normal. E às vezes é bom você também bater de frente, porque eles esperam meio que esse tipo de resposta, esse tipo de argumento. Então isso é importante também. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? A gente só quis trazer algumas coisas aí pra descontrair um pouquinho. E se você tem alguma história engraçada, você que já chegou aqui em Portugal, tem alguma história engraçada, comenta aqui, compartilha com a gente essas histórias aí pro pessoal ficar sabendo. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau.